Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Palmeiras 0, Cruzeiro 0. Como isso mexe na briga pelo título brasileiro? É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Na manhã desta segunda-feira vamos analisar esse empate entre Palmeiras e Cruzeiro no confronto direto e como isso impacta a disputa pelo título brasileiro. Você já vem deixando o like, se inscrevendo no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também você tem o link para ir na página da GoCase. Você pode ir também pelo QR Code que está na tela, porque já é Black Friday na GoCase. A GoCase tem produtos de uma qualidade absurda e produtos oficiais e licenciados do seu clube. É isso mesmo. Comprando os produtos da GoCase, você bota grana, você bota dinheiro no bolso do seu clube. Tem copos térmicos com tampa, sem tampa, tem garrafas térmicas de tudo que é tamanho, tem capinhas de celular. Tá rolando promoção, você compra uma capinha, leva duas. Você tem promoção da garrafa Fresh, essa aqui do São Paulo, de 650. Você paga a garrafa Fresh de 650 ml e leva essa daqui, a garrafa Fresh de 950 ml. Tudo isso em promoção, porque na Black Friday da GoCase tem descontos de até 70% no site todo. E um detalhe, usando o cupom GOVSR, para compras a partir de R$ 99,00 você tem descontos adicionais. Além do desconto que já está no site, botando o cupom GOVSR você tem mais desconto, beleza? Então é só vir no primeiro comentário fixado do vídeo, clicar no link ou ir direto no QR Code que está na tela. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda-feira, na noite de domingo, fechando a rodada de domingo, tivemos um jogo muito importante pro desfecho na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, que foi Palmeiras 0, Cruzeiro 0. E foi um jogo bem abaixo do que eu imaginava, pela qualidade e pelo poderio do que as equipes podem fazer. E no fim, esse empate em 0 a 0 tem sensações diferentes para todos os envolvidos na briga pelo título brasileiro. E ainda não estou colocando o Mirassol como um postulante à briga pelo título brasileiro, tá? O Mirassol ganhou do Sport na rodada. Deixa logo a tabela aqui, tá? Essa tabela eu peguei lá no app do Flash Score, tá? Nessa tabela aqui você tem Palmeiras 62, Flamengo 61, o Cruzeiro foi a 57 e você tem o Mirassol com 55. Então, assim, não coloco ainda o Mirassol na briga pelo título. Ah, mas pode ser que ele brigue... Pode, dependendo do que os três da frente fizerem nas próximas rodadas, mas hoje eu acho que 7 pontos do Mirassol para o Palmeiras, eu acho uma vantagem muito grande. Então, nesse momento, não vejo o Mirassol na briga pelo título. Vou me resumir a Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. E aí, nessa briga pelo título, a gente teve esse empate em 0 a 0, deixa sensações diferentes nos três. E por quê? Porque o Palmeiras passou uma rodada e o Palmeiras conseguiu abrir vantagem para o vice-líder Flamengo. Manteve o Cruzeiro na mesma distância, já que eles empataram, e conseguiu manter o Flamengo e ainda conseguiu abrir 1 ponto para o Flamengo. O Palmeiras tinha decisões a serem tomadas, né? Principalmente a decisão de vai com o time titular ou vai com o time reserva contra o Cruzeiro, depois do Flamengo ter perdido para o Fortaleza na noite de sábado. E a decisão do Abel Ferreira foi de ir com o time titular. Acabou que essa decisão também tem sensações dúbias, sensações diferentes. Por quê? Porque o Abel botou o time titular em campo, o time titular não conseguiu ganhar o jogo, o time titular, e aí se o Palmeiras ganha o jogo, ele abre 3 pontos para o Flamengo e abriria, na verdade, 4 pontos, porque além de ter 3 pontos de vantagem, tem
teria 2 vitórias a mais, ou seja, mesmo perdendo um próximo jogo, ele ainda ficaria líder porque teria 2 vitórias a mais. Então, o Palmeiras colocou o time titular, não conseguiu ganhar o jogo e pior, fez uma atuação ruim. A atuação do Palmeiras não foi boa. Então, do ponto de vista de sensações, você desgasta, você cansa, você exige fisicamente do time titular, pensando, lógico, no jogo de quinta-feira contra a LDU, quando o Palmeiras começa a partida perdendo por 3-0, você desgasta o time titular, não ganha o jogo e ainda tem uma questão ali de, não vou dizer de confiança, mas talvez sim, mas ou não, o trabalho do Abel tem muito que do ponto de vista mental, mas tem uma realidade. O Palmeiras botou o time titular em campo e não jogou bem. Aliás, o Cruzeiro foi melhor que o Palmeiras na maior parte do jogo, ou o Cruzeiro foi melhor que o Palmeiras enquanto esteve no 11 contra 11. E o Palmeiras não jogou bem. Não conseguiu conectar Flaco e Vitor Roque. O Felipe Anderson pareceu muito desgastado, não conseguiu produzir praticamente nada. Os laterais não fizeram um bom jogo, em especial o Giai, uma partida muito abaixo. Então o Palmeiras pouquíssimo produziu. O Cruzeiro no primeiro tempo foi melhor que o Palmeiras. Matheus Pereira fez mais um grande jogo e ia desencavando ali o gol da vitória na última bola. Um lance em que ele dá um traço maravilhoso na linha de fundo e bota a bola para o Caio Jorge fazer o gol. Caio Jorge tinha o lado esquerdo do Carlos Miguel aberto e ele bateu no lado direito e o Carlos Miguel fez mais uma grande defesa. Aliás, o Carlos Miguel fez pelo menos 3 grandes defesas. Então, para o Palmeiras, a decisão de colocar o time titular não foi... Não surtiu o efeito, porque o time não conseguiu jogar bem, o time titular não conseguiu minimamente jogar com o futebol que ele vinha apresentando, aquele futebol de aproximação, de capacidade de dominar, de se impor no campo de ataque, com o Andréas Pereira conseguindo achar Vitor Roque, conseguindo achar Flaco Lopes, com o Felipe Anderson dando uma dinâmica muito boa da esquerda para dentro. Nada disso o Palmeiras conseguiu fazer. Desgastou o time, não ganhou o jogo e não conseguiu jogar bem, pelo menos no período em que teve 11 contra 11. Mas, mesmo assim, mesmo com todas essas situações, o Palmeiras... Saúde. Mesmo com todas essas situações, o Palmeiras ainda conseguiu aumentar um ponto em relação ao Flamengo, né? Então, o Palmeiras começou a rodada com o mesmo número de pontos que o Flamengo e com uma vitória a mais, continua tendo uma vitória a mais e agora um ponto a mais em relação ao Flamengo. Palmeiras 62, Flamengo 61. Eu queria, antes de falar do Cruzeiro, eu queria falar do ponto de vista do Flamengo. Do ponto de vista do Flamengo, a rodada foi péssima, tá? Uma rodada horrorosa. E eu falei especificamente da vitória do Fortaleza sobre o Flamengo no vídeo que eu tô deixando no card aqui em cima, tá? Então, se você não viu o que eu falei, tá aqui. Quando acabar esse, você assiste o vídeo aqui. Então, a rodada pro Flamengo, ela é péssima, horrorosa. Você joga contra o vice-lanterna, contra o segundo pior mandante do campeonato, e você perde o jogo, e da forma como perdeu, também desgastando os titulares, né? Falei sobre isso no vídeo. Você bota titular em campo, o time mais titular possível, só não jogou, só foi poupado mesmo o Alexandro. Todos os outros que entraram eram porque os titulares ou estavam suspensos ou estavam machucados. Você desgasta o time e perde para o vice-lanterna. Tudo bem que foi na casa do Fortaleza, o Fortaleza fez um grande jogo, mas a rodada é péssima. Depois que a cagada estava feita, depois que o Flamengo já tinha perdido para o Fortaleza,
O empate entre Palmeiras e Cruzeiro é muito bom para o Flamengo. Por que que é muito bom? Porque no momento que o Flamengo perdeu para o Fortaleza, o Flamengo já precisava de 2 tropeços do Palmeiras. O Flamengo precisava que o Palmeiras não ganhasse 2 jogos. Por quê? Porque como o Palmeiras tem uma vitória a mais, mesmo que o Palmeiras tivesse perdido ontem para o Cruzeiro, o Palmeiras continuaria líder. O Flamengo ainda continuaria precisando que o Palmeiras não ganhasse um jogo, já que não tem mais confronto direto entre Flamengo e Palmeiras. Então, a partir do momento que o Flamengo perdeu para o Fortaleza, o Flamengo precisava de 2 jogos que o Palmeiras não ganhasse. O primeiro já aconteceu ontem. Palmeiras e Cruzeiro 0-0. Do ponto de vista de análise macro do campeonato, uma vitória do Cruzeiro deixaria Flamengo e Palmeiras com o mesmo número de pontos, 61. Mas traria o Cruzeiro muito empolgado para ser campeão brasileiro, porque o Cruzeiro estaria 2 pontos atrás apenas. Se o Cruzeiro tivesse vencido ontem, seria Flamengo, seria Palmeiras líder com 61, Flamengo vice-líder com 61, Cruzeiro terceiro colocado com 59. Então, num cenário macro, depois do péssimo resultado que foi o Flamengo perder para o Fortaleza, o empate entre Palmeiras e Cruzeiro alivia um pouco a situação do Flamengo. Não estou dizendo que a rodada é boa, pelo contrário, a rodada é péssima para o Flamengo. Por Flamengo, o Flamengo tinha todas as condições de ganhar do Fortaleza e abrir 2 pontos na liderança do campeonato depois do empate entre Palmeiras e Cruzeiro. Então a rodada é péssima, mas diante do cenário de perder para o Fortaleza, e que já estava posto desde a noite de sábado, esse empate foi bom para o Flamengo. Agora o Flamengo depende de um jogo que o Palmeiras não vença. E o Palmeiras tem alguns jogos aí enrolados ainda, né? Ele joga contra o Mirassol fora de casa. O Mirassol é o melhor mandante. O melhor mandante é o Bahia. Mas o Mirassol tem a segunda melhor campanha em casa no campeonato, empatado com o próprio Palmeiras, empatado com o Flamengo e por aí vai. E o Mirassol não foi derrotado em casa ainda. Ninguém conseguiu ganhar do Mirassol em Mirassol. Então, daqui a 2 rodadas. A próxima rodada o Palmeiras recebe o Santos, depois joga contra o Mirassol fora e depois joga contra o Santos fora também. Então, assim, para o Flamengo foi, diante da rodada ruim, para o Flamengo foi um alívio esse Palmeiras 0, Cruzeiro 0, porque ainda manteve o Cruzeiro também ainda longe. Então já analisei o lado do Palmeiras, já analisei o lado do Flamengo e agora eu vou analisar o lado do Cruzeiro. E o Cruzeiro está inconformado. Inconformado com um lance do jogo Palmeiras e Cruzeiro, que foi, para mim, um erro crasso da arbitragem, que foi a não expulsão do Gustavo Gomes, né? O lance no meio do primeiro tempo, um lance que tem uma bola dividida entre Wanderson e Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes vem numa velocidade grande, estica a perna, pega na bola e depois de pegar na bola não recolhe a perna. E essa perna vai com trava na canela do Wanderson, com intensidade, com força, e aí o árbitro decide dar apenas cartão amarelo para o Gustavo Gomes. Detalhe, no campo de jogo, o Rafael Klein não deu nem falta. Ele mandou o lance seguir. O VAR saiu agora há pouco. Eu tô gravando esse vídeo aqui 8h30. Agora há pouco saiu o áudio desse VAR, desse lance. E é curioso que num primeiro momento a cabine do VAR acha que o Gustavo Gomes não poderia recolher a perna. Que para mim é uma visão que eu não concordo. Depois que a cabine do VAR descobre que o Wanderson vai ser substituído, que alguém o médico do Cruzeiro faz assim, antes o Lucas Silva já tinha feito assim, depois que descobre que o Wanderson ia ser substituído, a percepção da cabine do VAR mudou. Eles já começaram a achar que o Gustavo Gomes poderia ter recolhido a perna e não recolheu. O curioso é que o Wanderson não é substituído pela natureza da entrada do Gustavo Gomes. Ele é substituído por uma lesão muscular.
E aí, depois disso, o VAR decide chamar o Rafael Klein para ir ao monitor, assistir o lance, porque na visão da cabine é um jogo brusco grave, porque o Gustavo Gomes estica a perna, mantém a perna esticada, isso dito lá na análise do áudio do VAR. O Gustavo Gomes mantém a perna esticada, tem força acima do tom e tem trava na canela do Wanderson. Poderia ter quebrado o Wanderson, né? Mesmo tendo pego na bola antes. Gente, a gente precisa lembrar, pegar na bola antes, ela não é salvo-conduto para você fazer o que você quiser. Pegar na bola antes é uma espécie de critério ali de desempate. Quando é uma coisa assim, você tá num lance na área, você dá um carrinho, pega na bola antes e depois você derruba o cara, beleza, você fala, ó, ele atacou a bola e o contato foi consequência ali. Isso não tira jogo brusco grave, isso não tira entrada temerária, dependendo do perfil. Então, assim, pra mim, tá muito claro que o lance do Gustavo Gomes era lance para cartão vermelho. O VAR, depois de pouquíssima firmeza, chama o Rafael Klein vai no monitor e volta entendendo que não era o jogo brusco grave do Gustavo Gomes, que era apenas uma entrada temerária. E aí marca a falta pro Cruzeiro, que ele não tinha nem marcado, e depois ele dá o cartão amarelo pro Gustavo Gomes. Para mim, um erro. Para mim, esse é um lance clássico de cartão vermelho. Clássico. É um jogo brusco grave, é uma entrada muito mais forte, de uma força desproporcional, é entrada com trava na canela. Então, assim, claramente para mim, a arbitragem errou e prejudicou o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro reclamou demais dessa entrada. O Cruzeiro, para mim, fez um grande jogo, especialmente na partida do Matheus Pereira, que mais uma vez coordenou tudo. Acabou não conseguindo fazer 1-0. O Carlos Miguel fez pelo menos duas grandes defesas no primeiro tempo. Uma delas na finalização do próprio Matheus Pereira. E no segundo tempo salvou a derrota, salvou o empate no caso, né? Depois da finalização do Caio Jorge, no mais uma jogadaça do Matheus Pereira. Então, o Cruzeiro está inconformado, reclama demais dessa não expulsão do Gustavo Gomes, que eu acho que o Cruzeiro foi prejudicado. Inclusive, conversando com um árbitro do quadro nacional, e ele disse que no meio dos árbitros, esse lance de expulsão do Gustavo Gomes foi unanimidade. Todos os árbitros que se manifestaram no grupo que eles têm entenderam que era lance para vermelho. Então, para mim, o Rafael Klein errou feio e prejudicou o Cruzeiro. No fim, esse empate é péssimo para o Cruzeiro, porque ele não consegue cortar diferença para o Palmeiras e tirou 1 ponto apenas de diferença para o Flamengo. O Cruzeiro, uma vitória do Cruzeiro no Allianz Parque poderia trazer o Cruzeiro fortemente para a briga pelo título. Então, o Cruzeiro tá inconformado. O outro lance polêmico do jogo, para mim, o Rafael Klein acertou, tá? É um lance de uma cabeçada do Flaco, um cruzamento da direita, a cabeçada do Flaco Lopes ganhando do Fabrício Bruno no alto, cabeceia para baixo, o Cássio faz uma defesa, meio que se enrola ali na hora da defesa, a bola foge um pouco, ele vai e bota a mão na bola, pressionando a bola contra o chão. Nesse momento, segundo o que está na regra, inclusive, quando você tem o goleiro com uma mão em cima da bola, pressionando a bola contra o chão, essa bola não pode ser atacada. O Sousa atacou essa bola no chão, a bola escapou do controle da mão do Cássio e depois bateu no joelho do Cássio e sobrou para o Sousa fazer o gol. Muita gente dizendo, o Cássio se enrolou batendo com a bola no joelho. Não é verdade. A bola só bate no joelho do Cássio porque quando ele está com a mão em cima da bola, o Sousa chuta e esse lance é falta. Então, assim, para mim, o lance do Cássio não tem nenhum tipo de polêmica e no lance do Gustavo Gomes, o Cruzeiro foi prejudicado. E para mim, eu tô tranquilo, tá? Como no vídeo do Palmeiras, como no vídeo do Flamengo e Palmeiras eu falei que o Palmeiras foi prejudicado com a não marcação do pênalti em cima do próprio Gustavo Gomes, agora o Palmeiras foi beneficiado com a não expulsão do Gustavo Gomes, que poderia mudar completamente o jogo, né?
você perde o seu capitão ainda no meio do primeiro tempo, fica com um a menos e tudo mais, poderia. E por isso que o Cruzeiro está inconformado. O Leonardo Jardim falou bastante, inclusive o Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, foi para a entrevista coletiva. A primeira pergunta foi sobre a arbitragem, né, sobre o lance com Gustavo Gomes, e aí ele falou lá, primeiro começou fazendo ali uma espécie de uma chantagem. Eu interpretei assim, tá? Quem não interpretou, ok, não tem problema. Mas fazendo uma espécie de uma chantagem, dizendo que, por isso que eu tô aqui pensando se vale a pena continuar no Brasil ou não, não sei o quê, por causa desse tipo de coisa, e depois terminou muito bem falando que o futebol brasileiro precisaria de transformações para ser uma liga que tem, executar o potencial que tem de ser uma liga internacional e de ser uma das 5 melhores ligas do mundo. E aí ele falou um montão de coisa, né? Não dá para profissionais serem apitados por amadores, não dá para os gramados serem o que são, não dá para o calendário ser o que é. Então, acho que o Leonardo Jardim começa meio que dando ali uma espécie de uma chantagem de dizer eu não sei se eu fico ou não, essa foi a minha interpretação, e termina muito bem dizendo que o futebol brasileiro precisa fazer para melhorar e para estar entre os 5 principais campeonatos de futebol do mundo, que eu não acho nenhum absurdo, né? Eu acho que o Brasil tem potencial para isso. No fim, resumindo, Palmeiras satisfeito, mas não muito, porque usou os titulares, não ganhou o jogo e ainda jogou mal. O Flamengo aliviado, porque a rodada é péssima, mas poderia ser pior se o Palmeiras tivesse vencido. E o Cruzeiro inconformado com um lance que para mim é claro de expulsão do capitão da equipe, do esteio defensivo do Palmeiras, e que não houve expulsão e o Cruzeiro foi prejudicado. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações e vem no primeiro comentário fixado para comprar o seu produto oficial do seu clube. Tem produto oficial do Cruzeiro aqui, ó. Tem capinha aqui. Tem produto oficial do Palmeiras, como tá aqui na imagem. Tem produto oficial do Flamengo. Praticamente todos os clubes têm produto oficial lá na GoCase e que está em Black Friday, todo o site com descontos de até 70% e tem o código GOLVSR que você ganha descontos adicionais nas compras a partir de R$ 99. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!